No início do mês de maio, nós fomos surpreendidos pela notícia de que o ator Flávio Migliaccio se suicidou e ele deixou uma carta dizendo que a humanidade não tem mais jeito, que aos 85 anos ele está desesperado e que ele não aguenta mais. Outros atores, outras personalidades também disseram isso, disseram que de fato a humanidade se perdeu, não existe mais como recuperar, não há esperança. De fato, momentos difíceis como esse que estamos enfrentando, a falta de esperança é algo muito comum. No ano de 1929, nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa Americana, muitas pessoas se suicidaram também. A gente pode perceber que este é uma atitude, é um ato muito comum de quem não tem esperança tirar a própria vida. No entanto, quando a gente vai olhar para a Bíblia, quando a gente observa o que o profeta Abacuque tem a nos dizer, nós encontramos então uma outra perspectiva que eu quero compartilhar com você aqui agora, sobre como a gente pode enfrentar, como a gente pode encarar de fato as dificuldades da vida, enxergar, perceber o que Deus espera de nós. Leremos então o capítulo 3 do livro de Abacuque. Se você quiser me acompanhar, por favor, eu lerei na nova versão transformadora, NVT, mas você pode ler na versão que você quiser. Diz assim a palavra de Deus. O profeta Abacuque entoou esta oração. Ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembre-te de tua misericórdia. Vejo Deus atravessando os desertos, vindo de Edom. O Santo vem do Monte Parã. Seu esplendor envolve os céus, e a terra se enche de seu louvor. Sua vinda é radiante como o nascer do sol. Raios de luz saem de suas mãos, onde está escondido o seu poder. A peste marcha adiante dele, e a praga vem logo atrás. Quando ele para, a terra estremece. Quando ele olha, as nações tremem. Ele derruba os montes perpétuos e arrasa as colinas antigas. Deles são os caminhos eternos. Vejo o povo de Cusã em aflição, e a nação de Midian treme de terror. Foi com ira, Senhor, que feriste os rios e dividiste o mar? Estavas furioso com eles? Não, vinhas em tuas carruagens vitoriosas. Pegaste teu arco e tu aljavas cheia de flecha e dividistes a terra com rios. Os montes viram e tremeram, e as águas avançaram com violência. O grande abismo clamou e levantou bem alto as mãos. O sol e a lua pararam no céu, enquanto tuas flechas brilhantes voavam, e tua lança reluzente faiscava. Marchastes pela terra com ira, e, furioso, pisaste as nações. Saístes para resgatar o teu povo, para libertar teus ungidos. Esmagastes a cabeça dos perversos e os descobristes até o osso. Com tuas armas destruístes o líder dos que alcançavam com um vendaval, pensando que o povo fosse presa fácil. Marchaste sobre o mar com teus cavalos, e as águas poderosas se agitavam. Estremeci por dentro quando ouvi isso. Os meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e eu tremi de terror. Expirarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Amém. Então aqui a gente pode perceber o profeta, ele, num primeiro momento, nos versículos 1 e 2, ele está maravilhado com as obras do Senhor. Ele traz a memória, ele traz a lembrança, tudo que Deus fez pelo povo. Note que Abacuque aqui, ele não tinha visto todas as ações de Deus até o momento de hoje, como nós percebemos.
Deus agindo em todo o momento. Mas Abacuque já havia percebido como Deus havia livrado todo o povo de Israel do Egito. Abacuque havia percebido como Deus havia tirado os outros povos pagãos da terra de Canaã e dado para Israel. Então Abacuque percebe toda esse poder de Deus, ele estremece, ele fica maravilhado. Olha o que diz o versículo 2: estou maravilhado com tuas obras. Então, na sequência, o profeta mostra Deus como um guerreiro, como alguém que vai lá e pune o invasor, como alguém que a terra treme, como alguém que os montes têm medo. Esse é um Deus poderoso. Aqui Abacuque traz à memória tudo que Deus fez para aquele povo. Abriu o Mar Vermelho, segurou o sol no céu para que os israelitas pudessem vencer a batalha. E tantas outras maravilhas, tantos outros milagres que nós podemos lembrar dessa situação. Por exemplo, o maná do deserto, Deus não deixou faltar. No meio de um deserto onde não havia nada, Deus assim proveu. Então a gente continua no versículo 16, após ele falar toda essa alegoria de um guerreiro, ele fala: estremeci por dentro quando ouvi isso. Os meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. No entanto, ele continua: esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre os nossos invasores. Ele confiava na justiça de Deus. Assim como Deus falou no capítulo anterior, no capítulo 2, que ele traria julgamento àquelas pessoas, os gananciosos, os violentos, aqui o profeta esperará em silêncio. Ele não ficará gritando, ele não ficará com o peito estufado, muito provavelmente ele sofrerá por isso, mas ele esperará em silêncio, sabendo que o Deus que fez tantas coisas no passado, que nos prometeu tantas coisas no futuro, também é capaz de nos sustentar no presente. E talvez o versículo 17 é o versículo mais conhecido do livro de Abacuque, ele continua: ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos nas videiras, que a colheita de azeitona não dê em nada, e os campos fiquem produtivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios. O 18. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Nenhuma circunstância era capaz de tirar a alegria do profeta, porque ele poderia não ter comida, ele poderia não ter tecido, ele poderia não ter o azeite, ele poderia não ter tantas as coisas, mas ainda assim ele se alegrará no Senhor. No entanto, não é uma alegria contida. Apesar de ele esperar em silêncio, ele exultará no Senhor. Não é algo que fica aguardando cansado, mas sim é uma pessoa que aguarda vibrante de que Deus é o Deus da sua salvação. E aí no versículo 19 ele conclui: o Senhor soberano é a minha força, ele torna meus pés firmes como da corça. E essa palavra traz muito para mim e para você hoje. Talvez as circunstâncias sejam piores, ou talvez não tão piores quanto essa situação aqui do profeta, mas ainda assim nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa rocha e é Ele quem firma os nossos pés como da corça. Então, nós ficaremos livres, nós talvez não enfrentaremos um desejo de suicídio, porque então teremos Deus como nosso resgatador. Veja, se você olhar para a humanidade, você não vai encontrar nada. Se você olhar para a humanidade, o que você vai encontrar é violência, é ganância, é traição. Mas quando a gente observa para a Bíblia, a gente é orientado a colocar a nossa esperança em Deus. Somente Ele é capaz de corresponder à nossa expectativa. Tudo que nós pensamos que de alguma forma nos trará uma correspondência, uma expectativa nessa vida, é frustrante. Então seremos talvez como aquele ator que, ao confiar a vida, ao confiar os seus sonhos na humanidade, se sente frustrado. Não perca tempo. Hoje, o que nós devemos fazer
é confiar no Senhor e Ele sim, a nossa rocha, nos sustentará.